Pessoal, então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com você e muito agradecido pelo privilégio de poder preencher o seu tempo com algo que vai agregar. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade neste grande movimento, neste aquecimento que vai culminar no dia 9/11 com a nossa meta Black Friday vitalícia. Então vou fazer uma proposta maravilhosa, eu tenho certeza que vai realmente impactar vocês. E é importante lembrar, para você que ainda não faz parte do grupo especial da Meta Black Friday, não esqueça de clicar aqui no link da bio para então fazer parte do grupo. Lá no grupo eu vou disponibilizar uma série de áudios, uma série de aulas, e-books, conteúdo realmente muito especial somente para quem estiver fazendo parte do nosso grupo. E para você que está assistindo esta aula no futuro, em outra rede social, clique aqui no link do descritivo para fazer parte também deste grupo. Nossa última aula, nossa última live, por uma razão praticamente sobrenatural, ela simplesmente desapareceu. Não foi possível nem salvar aqui no Instagram. Mas nós fizemos uma versão da mesma aula, do mesmo tema, que já está disponível lá na nosso outro canal. Então, para você que quer assistir de novo, uma outra versão, você vai poder acessar as informações. Então, espero que vocês estejam todos muito bem. Como eu sempre digo, eu estou aqui sempre nessas aulas me colocando como um provocador, né? A minha intenção aqui é provocar você, é fazer você olhar para outros ângulos, olhar, se permitir ter um outro ponto de vista e questionar, desestabilizar tudo aquilo que você talvez tenha colocado no pedestal da sua cabeça como uma verdade absoluta, uma verdade certa. E nós estamos num aquecimento, estou explorando uma série de temas que eles, numa certa medida, eles se interconectam. Então são temas que nos apresentam uma perspectiva bem interessante, eu diria até disruptiva, para toda e qualquer pessoa que está realmente aberta para trilhar o caminho de expansão, não é? E hoje o nosso tema é um tema também muito importante: fluxo ou loop. Como saber se você está no fluxo da vida ou preso em um looping disfarçado? Então esta aula de hoje, ela é na verdade um convite para a autoobservação. Então o objetivo não é fornecer respostas definitivas, respostas prontas, mas sim as perguntas certas, aquelas que nos tiram, mesmo que seja por um só instante, do piloto automático e nos abrem para uma percepção mais profunda da nossa própria vida. Então, meu intuito é provocar, é inspirar e talvez te levar a encontrar a liberdade que existe além da busca. Então eu quero começar essa nossa aula de hoje com uma pergunta. E eu peço que a recebam não como um quebra-cabeça a ser resolvido, mas como um espelho, né? Respire fundo por um instante e apenas escute essa questão no seu interior. Você está se movendo porque a vida te move ou porque o medo de parar te empurra? Reflita sobre isso. Você está se movendo porque a vida te move ou porque o medo de parar te empurra? Percebe? Não se apresse em responder isso, apenas observe o que essa pergunta agita dentro de você. Vamos explorar essa fronteira sutil, quase imperceptível, entre dois estados fundamentais. Não é? Dois estados fundamentais, o fluxo e o loop. Né? E vamos entender como eles funcionam. Um nos transforma, o outro apenas nos repete
ainda que com uma nova roupagem. A nossa intenção aqui, obviamente, não é acumular mais conhecimento, mas cultivar a sabedoria para discernir entre esses dois estados na nossa própria vida. Então nós vivemos em uma cultura, como eu sempre digo, materialista, cartesiana, reducionista, que tenta lhe convencer a todo custo de que você é um ser isolado, é um ser material. E essa mesma cultura, ela é obcecada por movimento, por progresso, por evolução. Nós queremos ser a nossa melhor versão sempre. Encontrar o nosso propósito, otimizar a nossa rotina. Mas e se grande parte desse esforço for apenas a mente fazendo uma espécie de cosplay da consciência? E se for um loop disfarçado de espiritualidade ou desenvolvimento pessoal? Se você estiver preso num looping disfarçado de desenvolvimento espiritual? Quando eu falei que se a mente não está tentando fazer cosplay da consciência, cosplay é um movimento, para quem não sabe, né? Muitas pessoas se envolvem com cosplay, que é se transformar, não é? E interpretar um personagem, seja de uma série, seja de um filme ou até de um anime, né? Que é muito comum. Então a ideia é essa: se você estiver preso num looping disfarçado de espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E o que é loop? Loop é o caminho circular, é a repetição de padrões emocionais e mentais, mesmo que o cenário externo ou o vocabulário que usamos para descrevê-los mude. É a ansiedade por trás da busca incessante. Então no loop, o eu, ele é o centro de tudo. Um eu ansioso que precisa controlar, prever sempre e garantir resultados. Então, nesse movimento de repetição, muitas vezes disfarçado de desenvolvimento espiritual, a fuga é travestida de autocuidado. O controle se torna uma espécie de intenção estratégica. O medo se torna um limite a ser respeitado. As palavras são nobres, mas a energia por trás delas é a mesma. Contração, esforço, medo. E eu, como treinador, não é? Como pesquisador da consciência há mais de 30 anos, o que eu mais percebo quando eu examino as pessoas que levantam a bandeira da espiritualidade ou levantam a bandeira do autodesenvolvimento, quando eu examino de perto, é muito nítido para mim perceber que essas pessoas estão presas em um looping, estão num movimento de repetição disfarçado de desenvolvimento espiritual. Então, por trás das palavras tão nobres, você tem a mesma energia, a energia de contração, a energia de esforço, a energia de medo. Então, o que é fluxo? Se loop é repetição, é movimento circular, é energia investida para se manter no mesmo lugar, com a aparência de que você está se movendo. E o que é o fluxo? O fluxo, ele é completamente diferente. É o caminho em espiral, não uma espiral ascendente, mas uma espiral descendente em direção a si mesmo. Evoluir do ponto de vista espiritual, expandir a consciência, não é um movimento para cima, é um movimento espiralado na direção do teu centro interior. Avançar espiritualmente, como é muito bem colocado pelo Lama Trungpa, não é flutuar no ar. Quanto mais alto você se eleva, mais na terra você está. Então, o fluxo, estar em fluxo com a vida é um movimento que nasce não do esforço, mas é um movimento que nasce da rendição.
É a inteligência da própria vida se movendo através de nós. No fluxo, o eu não está no comando. Ele é um cooperador, uma espécie de dançarino que aprendeu a ouvir a música do momento. Hoje mesmo eu estava numa mentoria individual com uma mentorada e eu estava colocando isso para ela. Não é? Que o quanto nós ainda estamos presos no medo. O quanto nós ainda estamos presos no medo. E eu veio como um raio na minha mente, algo para ela, que para mim também foi um grande insight. O medo é sempre uma expressão da arrogância mantida em nós, que nos leva a desconfiar da inteligência da vida. Você já parou para pensar nisso? Sentir medo. Veja, o que eu coloco aqui como medo, vamos criar uma distinção clara. Uma coisa é a resposta de luta ou fuga, que é uma programação genética, que é a famosa resposta do estresse diante de um perigo real. Isso é uma coisa, faz parte porque isso está dentro do pacote de programação para garantir a nossa sobrevivência. Se um leão parar na sua frente, é óbvio que você vai ter uma explosão, né, de hormonal que vai lhe dotar de energia e força para lutar com o leão até a morte ou para fugir dele. Isso é a resposta de luta ou fuga. Mas raramente nós corremos risco de vida no nosso momento. Raramente nós corremos risco de vida no mundo contemporâneo. Antigamente, no período dos nossos ancestrais mais remotos, é claro, risco de vida era uma coisa constante. Mas ainda estamos usando a mesma estratégia que foi funcional um dia para os nossos ancestrais nos dias de hoje. Então, grave isso que eu vou te dizer. Toda vez que você sente medo, toda vez que você se sente inseguro, toda vez que você se preocupa, você está numa postura arrogante, tendo a ousadia de duvidar e desconfiar da inteligência da vida. Basta você olhar ao seu redor. Você acha que esta inteligência cósmica, quântica, da qual nós somos parte, que sustenta o universo em um equilíbrio extremamente delicado, que neste momento está controlando milhares e milhares de funções simultaneamente com precisão matemática no seu corpo. Você acha que esta inteligência não sabe te conduzir? Não sabe te levar para os caminhos que são os teus caminhos, que vão te levar para o teu ápice, para o teu clímax, para a autorrealização, para que você então manifeste os seus potenciais. E ainda assim, na vida prática, nós vivemos desconfiados em relação à inteligência da vida. E é por isso que você sente medo. E o medo é sempre um sintoma de quem vive na arrogância. Grave isso que eu estou dizendo. Eu explico isso muito na mentoria, que uma das minhas propostas é conduzir as pessoas a renunciar de uma vez por todas este funcionamento psicológico disfuncional que lhe mantém em um lugar de um rebelde sem causa diante da própria vida. Você não tem noção o quanto você ainda é rebelde. Eu não tinha noção quando eu percebi isso em mim. E o rebelde é aquele indivíduo que não permite a vida fluir.
que se opõe ao movimento da vida, que vive no medo, que vive na preocupação, porque ele desconfia da inteligência da vida, ele não acredita que esta inteligência, quando você se rende a ela, irá levá-lo para aquele lugar que é o melhor lugar para ele. Tem uma passagem que eu sempre cito, vou citar de novo aqui, é uma passagem de Jesus em Mateus, que diz assim: somente os rebeldes habitam terra estéril. E essa esterilidade é no amplo sentido. O rebelde não prospera, o rebelde não flui, o rebelde não sente o sentido da vida, o rebelde não consegue se tornar um instrumento para o propósito. E, portanto, ele fica preso no looping. Ele não entra no fluxo da vida. Ele não entra no fluxo da vida. Percebe como isso é importante? Nós precisamos cada vez mais recuar, ficar pequeno. E esse ficar pequeno significa interferir cada vez menos, insistir cada vez menos, exigir cada vez menos, resistir cada vez menos, porque existe um paradoxo metafísico de que apenas ficando pequeno nos tornamos grandes em espírito. A grandeza da sua presença espiritual só se manifesta quando você se torna pequeno, fica pequeno. Porque quando você fica pequeno, você para de insistir e exigir e resistir, e você para de se opor. Quando você fica pequeno, você se torna e se coloca à disposição desta inteligência para ser um instrumento. E aí você se torna um agente do servir. Você serve a vida. Independentemente do que você faz. Não importa. Se você é um policial, se você é um médico, se você é um professor, você pode servir a vida. E esse é um movimento que te leva para o outro nível. É aí que você começa a realmente descobrir o que é espiritualidade na prática. Porque quando você está em fluxo, a transformação é inevitável. Então o objetivo aqui é desmascarar o loop e aprender a reconhecer e a nos entregar ao fluxo. Este não é um caminho de fazer mais, mas de perceber melhor. Eu aqui, dando essa aula, para que eu esteja na minha potência, porque cada aula que eu dou, eu estou sempre na minha potência. E para eu estar nessa potência, para que a mensagem te afete aí, não aquilo que eu estou dizendo. É importante o que eu digo? Sim, numa certa medida é importante. Mas há um outro movimento que vai muito além, que é a transmissão do campo. Que é a transmissão de algo invisível que alcança o seu coração aonde quer que você esteja, não importa a distância. Porque é uma relação não local, é uma interação não local. E para que isso aconteça, eu preciso estar aqui pequeno. Eu não posso querer nada, eu não posso querer tomar nada de vocês. Eu não posso estar aqui querendo tomar a sua aprovação, querendo tomar a sua atenção, querendo tomar a sua admiração. Eu preciso estar livre, sem querer nada em troca. Eu estou aqui sem querer nada em troca, apenas servindo a um chamado.
E quando eu me rendo a esse chamado, eu simplesmente fluo. E inevitavelmente a vida me recompensa. Então o desmascarar do loop é aprender a reconhecer e efetivamente nos entregar ao fluxo. Então este não é um caminho, né, de fazer mais, fazer, como a cultura quer. A cultura quer que você se torne um fazedor imparável. Eu vejo movimentos de pessoas, de treinadores, que admiram isso. Como se tornar imparável. Como fazer mais, produzir mais, alcançar mais. Então, existe essa tônica que no final das contas não levam a nada. Não levam absolutamente a nada porque elas não transformam. Elas só reafirmam a figura que você acredita ser para o mundo. E essa figura que você acredita ser para o mundo, e que até é aplaudida pelo próprio mundo, ela irá se dissolver completamente quando você passar pela transição. No máximo em 30 anos, ninguém mais lembrará de você. Olha que interessante. O loop, ele é o playground do ego. É ali que o ego se diverte. Ele se alimenta da ideia de que eu sou o agente, o herói da minha própria história, que precisa lutar, conquistar, chegar em algum lugar, conquistar um lugar ao sol. A energia do loop é a da contração. É o sentimento de que você precisa sustentar o movimento com a sua própria força. É aqui que encontramos a armadilha de que alguns pensadores, e eu concordo com isso, chamam de materialismo espiritual. Ainda mais hoje, com esse boom, com esse novo nicho dos influencers, né? Que nem sabe ao certo que estão influenciando, e os influenciados que se deixam abarcar. E é uma coisa curiosa, é assustador na verdade, quando você percebe que para a pessoa se tornar um grande influencer, ela tem que ter quase o despudor de falar coisas absurdas. E as pessoas querem isso, é o famoso pão e circo. Não é? Então nós usamos ferramentas de crescimento, ferramentas, entre aspas, de meditação, terapia, propósito, não para nos libertar do ego. Não para nos libertar da nossa própria cabeça, mas para construir, veja, para construir um ego melhorado, mais espiritualizado. Um ego que agora medita, que fala em vulnerabilidade, mas que no fundo continua operando a partir do mesmo sistema de medo e controle. Vocês estão notando que a sequência dessas lives, elas estão envolvendo esses aspectos, e é proposital, porque eu vou começar um movimento realmente muito intenso, muito estruturado, para que você que está interessado possa realmente passar por um ponto de disrupção que não tem volta. Então o loop depende fundamentalmente do tempo. Ele vive no passado, ruminando sobre o que deu errado. E no futuro, planejando ansiosamente como acertar. Então ele sussurra a promessa constante. Qual que é a promessa constante que você está ouvindo agora aí na sua cabeça? Um dia, quando eu for mais disciplinado, mais curado, mais iluminado, então eu estarei pronto. Então minha vida vai se tornar uma vida boa, uma vida melhor. Então a minha vida começará de verdade. Então essa é a grande mentira do loop.
a de que a plenitude está sempre no próximo passo, nunca neste momento. Então aqui chegamos a uma compreensão fundamental sobre a mecânica energética do loop, da repetição, o princípio do equilíbrio, ou o princípio das forças equilibradoras. Esse conceito, que talvez seja o fundamento de todo o funcionamento, tanto do universo quanto do nosso funcionamento interno. Então esse conceito, ele ilumina de forma muito precisa, porque o loop nos mantém presos, mesmo quando estamos fazendo, entre aspas, tudo certo. O universo, ele busca, veja, constantemente o equilíbrio energético, quer você aceite, quer não, quer você queira, quer não. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de natureza. A natureza funciona assim. Tudo tende ao equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio. Então, o universo está sempre se movendo, buscando restaurar o equilíbrio. Mas quando nós colocamos importância excessiva em algo, eu até falei sobre isso também numa dessas aulas, mas quando nós colocamos importância excessiva em algo, seja um desejo, um medo, ou uma culpa, um apego ou uma rejeição, quando você coloca muita importância, nós criamos o que podemos chamar de excesso de potencial. É como inflar demais um balão. A pressão interna, ela cria uma tensão que precisa ser equilibrada. Então esse excesso de potencial, quando gerado, atrai automaticamente as forças de equilíbrio que agem para neutralizar o desequilíbrio. E aqui está o paradoxo cruel. Essas forças, ao tentarem restaurar o equilíbrio, frequentemente afastam exatamente aquilo que nós desejamos com tanta intensidade. Então, quando você deseja com muita intensidade algo, você está trabalhando para se afastar daquele algo. Percebe? Olha que interessante, porque você está gerando potencial excedente. Então pense em situações como essas. Você quer desesperadamente ser amado e essa necessidade excessiva afasta as pessoas. Você tem medo intenso de falhar e esse medo paralisa a sua ação ou sabota os seus resultados. Você se apega rigidamente a um plano e a vida parece conspirar para te desviar daquele plano que você está tão rigidamente apegado. Então o loop, ele opera exatamente nesse território de excesso de potencial. Ele é alimentado pela importância exagerada que nós damos aos resultados, pela tensão do controle, pela ansiedade do preciso conseguir. Quanto mais você força, mais o universo empurra de volta. Quanto mais você se agarra, mais escorrega entre os seus dedos. E esse é um mecanismo intrínseco no funcionamento da realidade. E no funcionamento da sua consciência. Este princípio está embutido na estrutura interna do funcionamento da sua consciência. E você, enquanto consciência, é parte da estrutura da realidade. Por isso que existe uma relação dialética com a realidade. Tudo que está te acontecendo tem uma conexão íntima e direta com você. É um reflexo do seu posicionamento interno. Percebe? Então pense, por exemplo, em uma área da sua vida: trabalho, relacionamento, saúde, espiritualidade, onde você sente que está se esforçando muito, mas os resultados parecem não trazer uma nutrição genuína. Uma área onde há uma sensação, por exemplo, de exaustão, de estar correndo em uma esteira. Como aquele burro que fica correndo atrás
cenoura que está à sua frente, mas a cenoura está amarrada atrás dele mesmo. Então agora observe qual é a importância excessiva que você está atribuindo a essa área. Pense nisso. Há um apego rígido ao resultado, um medo intenso de não conseguir? Qual é a história que você conta a si mesmo sobre esse esforço? Qual é a emoção subjacente? Ansiedade, medo de falhar, medo de parar? Não julgue, apenas observe. O primeiro passo para sair do loop não é lutar contra ele, mas simplesmente vê-lo pelo que ele é. Um programa, uma espécie de hipnose, um excesso de potencial que você mesmo está criando. Um grande mestre da observação da mente dizia que nós não precisamos nos consertar, nós precisamos apenas acordar. O sofrimento ele não vem dos nossos problemas, mas da nossa dormência, da nossa identificação cega com os nossos pensamentos e emoções programadas. Na última aula eu comentei uma coisa, fiz uma analogia com o Matrix, não é? Quando Morpheus fala para o Neo, todo aquele não liberto é um agente potencial na Matrix. O próprio Morpheus, numa parte do filme, na primeira parte da trilogia, ele lança essa frase. Todo aquele que não é desperto é um agente potencial da Matrix. No Rig Veda, que é um livro sagrado na Índia, existe uma passagem interessante que diz assim: pai, mãe, filho, tios, avós, todos aqueles que não são libertos se tornam soldados de Maya. E Maya, na concepção do hinduísmo, é ilusão. Então aquele que não é liberto é um soldado da ilusão. Ele defende a ilusão. Ele fomenta a ilusão. Então ele se torna exatamente um agente da Matrix. Um defensor, uma engrenagem do sistema que ele mesmo combate. Eu falei sobre isso na última aula para quem estava aqui. E o que é alguém não liberto? O que caracteriza alguém não liberto? Alguém que passa boa parte do tempo se rebelando por estar dormindo. Alguém que está dormindo vive em rebeldia. O arrogante, ele está dormindo. Percebe? Então você é um agente da Matrix. Por mais que você tenha um discurso bonito contra a Matrix, porque tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, mas na prática, se você é um rebelde, você está investindo, perdendo energia para um sistema que você combate e que, sem se dar conta, se tornou o principal apoiador. O loop é essa programação, é a máquina que roda sozinha. Então, tentar parar o loop com força é apenas criar outro loop. O loop de lutar contra os loops. Tentar eliminar o excesso de potencial com mais esforço é criar ainda mais excesso. Para quem faz a minha mentoria, eu explico uma série de procedimentos práticos em que eu oriento as pessoas a aprenderem a olhar, realmente ver aquilo que está incomodando. E esse ver é um movimento muito simples, mas é um movimento baseado não no Cronos, não no tempo, mas em Kairos. Kairos é um termo do grego que quer dizer o tempo certo. Na Bíblia, esse termo ele é associado ao tempo de Deus. Então, o olhar Kairos é um olhar puro. Quando você apenas constata a situação como situação. E você não julga, você não reage, você não luta contra aquilo. Você não quer se livrar daquilo, você apenas olha. E reconhece o direito de existência daquilo e dá espaço para que aquilo possa ser.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando você escuta o sintoma com amorosidade, ele se dissolve com dignidade. Mas essa é uma outra história. Isso aqui é mais assunto para se aprofundar na mentoria. Então, diante do que eu estou colocando, qual é a saída? A consciência sempre foi. Sempre foi. A saída não é tomar remédio. Você pode até tomar. Não sou contra. Às vezes é necessário para te tirar de uma crise. Mas a saída não está no remédio. A saída não está na bebida. A saída não está com o excesso de entretenimento para fugir dos seus próprios fantasmas internos. A saída não está em se ocupar para não ter que se olhar. Tudo isso vira um movimento de distração, de fuga. E é possível passar a vida inteira se distraindo. É possível. Então a consciência aqui não julga, não luta, não tenta mudar. Ela apenas ilumina. Quando você se permite observar o seu próprio loop, sua ansiedade, as suas necessidades de controle, a sua história de não ser bom o suficiente. Eu me sinto muito sozinho no mundo. Essas histórias que você está apegado, que são falácias, são bolhas de ilusão, que estão te convencendo a se sentir alguém isolado no mundo, que estão te convencendo de que você não é suficiente. Elas fazem parte de uma rede de informações do próprio sistema que visa te aprisionar nessas bolhas de ilusão, para que você continue alimentando os pêndulos que eu falei na live anterior. Então, seu excesso de importância, sem se identificar com ele, algo mágico acontece. Algo mágico acontece. A luz da sua atenção começa a dissolver a estrutura do próprio padrão. Então você não quebra a corrente. Você percebe que a chave sempre esteve na sua mão, o tempo todo. Para isso, nós temos que abandonar o infantilismo adulto. É uma outra coisa que eu venho trabalhando já há um bom tempo. A humanidade, de forma geral, está presa numa síndrome, que é a síndrome do infantilismo adulto. Crianças disfarçadas de adulto. Atingimos a maturidade biológica, a maturidade cronológica, mas nós não atingimos a maturidade psicológica, que nos dá a autonomia. Somos crianças disfarçadas de adulto. Um dos maiores desafios é o desafio de ser adulto depois de adulto. Porque o adulto saudável e bem colocado é aquele indivíduo que está desperto. É aquele indivíduo que se coloca de frente diante da vida. É aquele indivíduo que fecha ciclos. É aquele indivíduo que está livre do medo. Porque ele deixou de ser um rebelde. É aquele indivíduo que aprendeu que ficar pequeno diante da vida é o que evoca a sua grandeza. O adulto é aquele que não exige, é aquele que não insiste, e é aquele que não resiste. É aquele que não usa mais o mecanismo de defesa infantil toda vez que ele acha que a vida o frustrou. Toda vez que ele acha que a vida foi injusta com ele. Qual é o mecanismo de defesa infantil que as crianças usam para se defender de uma situação que as oprime? A negação. O pai frustra a criança porque ele não deu o que ela queria. O que ela faz? Quando o pai começa a explicar, ela tampa os ouvidos e mexe a cabeça assim. E fica gritando, lá, 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 lá. Será que você também não está lidando com a sua vida dessa forma? Como uma criança mimada que resolve negar a vida por achar que a vida foi injusta com ela?
por achar que a vida não deu o que você merecia, está na hora de se tornar adulto. Está na hora de renunciar todo e qualquer movimento de arrogância. Eu vou te falar uma coisa que eu já falei algumas vezes, mas aqui tem um contexto interessante para trazer isso à baila. Se conscientize de algo. Em nenhum momento a vida te decepcionou. Nunca foi intenção da vida te machucar. Nunca foi intenção da vida te fazer sofrer. Nunca foi a intenção da vida te frustrar. A vida está o tempo todo te conduzindo para o mundo real. Quanto mais você se apega à ilusão, você sofrerá na mesma intensidade e proporção um chamado e uma força de resgate para o real. Então, se você está muito apegado a uma ilusão, você pode estar certo que as forças de equilíbrio vão te arrancar dessas ilusões, e talvez isso doa, não porque a vida está sendo punitiva com você. Você está sentindo a dor do seu apego. O se debater diante de uma coisa que você não quer soltar, mas você precisa soltar, porque você só consegue crescer estabelecido aonde a vida acontece, aqui, agora, no plano real, sem ilusões, sem drama, pronto para beber a vida sem diluição. É tomar o uísque puro, sem clube soda, sem tônica, água tônica. É ter a experiência direta. Percebe? E isso é maravilhoso, porque quando você resolve entrar no fluxo, você já está na realidade, não existe mais ilusões. Então não existe a necessidade de investimento de energia da própria força da vida para te arrancar desses ambientes solitários, obscuros da sua própria ilusão. Então, a mesma energia que era investida para te libertar das suas próprias ilusões, agora pode ser investida para acelerar o teu processo de expansão. Nenhuma pessoa tem um poder sobre você. Tudo está em você, não é sobre os outros. Não é? Tudo é a partir de você. Então o convite aqui é radical. Em vez de tentar mudar o seu comportamento, apenas observe-o como uma curiosidade implacável e compassiva ao mesmo tempo. É aqui que a minha abordagem vai na contramão do que é defendido aí fora. Eu não quero que você mude o seu comportamento. E você não precisa mudar o seu comportamento. Você não precisa melhorar. Você só precisa se observar com essa curiosidade implacável e compassiva. Então veja, se o loop é o esforço para mover o rio, o fluxo é se tornar o rio. A palavra-chave aqui é rendição. Eu estou vendo aqui uma colocação da Claudenice. Acredito que o grande desafio é interagir com as pessoas sem retroceder, porque se cada família houver 2 pessoas empenhadas em autoconhecimento é muito. Você não precisa que ninguém na sua família esteja envolvido em autoconhecimento. Tá vendo? Esse tipo de colocação mostra o quanto você ainda está na tentativa infrutífera
de terceirizar a sua autoestima, de colocar o seu bem-estar à mercê dos outros. E essa é uma grande armadilha. Só você é responsável pelo seu bem-estar. Ninguém tem o poder de arrancar o seu bem-estar de você, porque você é o responsável. É o chamado para a autonomia emocional. É o chamado para a autonomia emocional. Então, se o loop é esforço para mover o rio, fluxo é se tornar o rio. E a palavra-chave é rendição. Mas não uma rendição passiva, derrotada. É uma rendição lúcida, uma cooperação inteligente e desperta com o movimento inevitável da vida. Então, no fluxo, a energia se expande. Por quê? Porque o centro de operação não é mais o eu, o pequenino eu rabugento que estava tentando te controlar e que habita o centro da sua cabeça. Então, o centro de operação deixa de ser este eu separado e assustado. O centro se alinha com o todo. Então, você não age sobre a vida. A vida age através de você. No loop há controle. No fluxo há confiança. No loop há ansiedade disfarçada de propósito. No fluxo há silêncio operando através da ação. Então a chave para dissolver o excesso de potencial e entrar no fluxo é o desapego sereno. É o estado de observador tranquilo, aquele que deseja, mas sem tensão, que age, mas sem apego obsessivo ao resultado, que se move, mas não se identifica com o movimento. E desapego sereno não é indiferença, não é apatia. É uma forma superior de engajamento. Você se importa profundamente, mas não coloca importância excessiva. Você deseja, mas não precisa. Você age, mas não força. É a diferença entre segurar um pássaro com força e sufocá-lo e deixá-lo pousar levemente em sua mão aberta. Então, no primeiro caso, você cria excesso de potencial e afasta o que deseja. No segundo, você permite o fluxo acontecer. Então, o fluxo ele acontece exclusivamente e, obviamente, aqui e agora. Ele não está preocupado com o depois. A ação que nasce do fluxo é completa em si mesma. Não é um meio para um fim. É a própria expressão da vida naquele instante. É por isso que ele nutre em vez de esgotar. Então o fluxo ele sussurra a verdade que o loop não pode suportar. Você já é o que busca. Você já é o que busca. Quando você está em fluxo, toda ação deixa de ser um meio para se atingir um fim. Toda ação deixa de ser uma forma de superar alguma coisa. A ação se torna um fim em si mesma. Então você se torna a própria ação. Aquele que está atuando se dilui na ação em si. E aí você tem a eclosão da maestria. Toda vez que você, numa dada ação, se dilui na própria ação, então não há mais aquele que age e somente o agir. Não há aquele que dança, somente o dançar. Não há aquele que joga, há apenas o jogar. E ali então existe a explosão do espírito em si como uma ação pura. Então essa é a ideia. E é aqui que a jornada se torna realmente disruptiva. A cultura do loop nos diz para encontrar o nosso propósito. É o que eu mais ouço. Horácio, como é que eu encontro o meu propósito?
Como é que eu vivo, como é que eu encontro a minha missão? Como se ele fosse um objeto perdido. Uma visão mais autêntica, como a que eu vou propor aqui, sugere que essa própria busca, ela é a armadilha. A busca incessante, ela sempre reforça a ideia de que algo está faltando agora. E o paradoxo é que o propósito só te acha quando você para de buscar. Já falei isso várias vezes, você não encontra o propósito, é o propósito que lhe acha. Então uma vida autêntica não é sobre encontrar as respostas certas, mas sobre abandonar as perguntas falsas. É sobre a coragem de ser quem você é, sem adereço, sem verniz social. É parar de tentar ser espiritual ou evoluído e simplesmente ser real. A autenticidade ela vai florescer no vazio que o loop tanto teme. E se o objetivo não for alcançar um estado de fluxo permanente, mas sim desenvolver a maestria para navegar entre o caos e a ordem, entre o esforço e a entrega. Então a vida autêntica não é a ausência de loops, mas a capacidade de não se perder mais neles. E é aqui que está a síntese. Para fluir melhor, nós precisamos estar no modo do observador espiritual, tranquilo. Precisamos aprender a nos mover pela vida com intenção clara, mas sem tensão. Com desejo genuíno, mas sem apego desesperado. Com a ação decidida, mas sem exigir, sem insistir, sem resistir, mas sem a crença de que somos os únicos responsáveis por fazer tudo acontecer. Quando você remove o excesso de potencial, quando você solta a importância exagerada, o medo obsessivo, o controle rígido, essas forças equilibradoras param de trabalhar contra você, o caminho se abre, o fluxo acontece naturalmente. Então, para encerrar essa reflexão, o fluxo não começa quando você encontra o seu propósito. O fluxo começa exatamente quando a busca termina. Quando você para de inflar o balão. Quando você se permite ser, simplesmente. E quando você é simplesmente, você é a felicidade. Porque existe uma certa redundância quando você se coloca, eu quero ser feliz. É redundante porque ser é a felicidade. Então, para você que está se identificando com essa maneira como eu coloco as coisas, se você sente que o que foi colocado aqui, da forma como foi colocado, de uma certa forma, tocou você, se você se sentiu atraído por esse momento, essa atmosfera que nós estamos aqui produzindo juntos, e você quer mergulhar, quer ir mais fundo, quer realmente abandonar o desenvolvimento pessoal para entrar efetivamente num caminho legítimo de expansão do ser. Eu sempre faço essa distinção porque o que mais te limita é a pessoa que você se apegou e acredita ser, pois essa pessoa ela é um compilado de memórias e padrões automáticos que você estruturou e é o seu principal limite. É esta pessoa que sente o medo, é esta pessoa que se rebela, é esta pessoa que se sente sozinha. Ela é um fantasma tentando ser realidade na sua vida. E você está se confundindo com esta pessoa. Então, eu não apoio, pela minha própria experiência de vida, eu não apoio o desenvolvimento pessoal, porque é a pessoa em você que é o seu limite. Então, nós devemos ter a coragem de renunciar o desenvolvimento pessoal e trilhar a jornada rumo à expansão do ser. Então, essa é a proposta. E é sobre isso que eu vou também apresentar no dia 9/11, né? Que vai ser o nosso grande dia da nossa meta Black Friday vitalícia. Então, se prepare, entre aqui no grupo especial que está disponível no link da bio. E para você que está assistindo esta aula
no futuro, na máquina do tempo do YouTube, clica aqui no link no descritivo deste vídeo. Então é isso, uma ótima noite a vocês, fiquem em paz, fiquem bem. Nos vemos na semana que vem, na terça-feira você tem um encontro marcado comigo para mais um tema com um grande potencial de expandir a sua consciência, a sua vida. Pessoal, um forte abraço, uma ótima noite a todos. Fiquem bem.